pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui no meu canal do Instagram, cristinadantas.oficial. Hoje eu inicio a noite falando de um tema de grande importância para vocês, que é a questão da gestão do tempo. Você já parou para pensar quanto tempo você desperdiça fazendo coisas que não são importantes para sua vida? E você já entendeu o quanto que poder olhar as prioridades e o planejamento pode ajudar vocês a chegar naquele lugar que você deseja? Que mais do que tudo a gente precisa parar e refletir sobre como a gente está usando o nosso tempo? Meu nome é Cristina Dantas e eu sou consultora na área de desenvolvimento humano e trabalho colaborando, ajudando, apoiando as pessoas a encontrarem o propósito de vida delas e serem felizes no trabalho, que afinal de contas é o tempo que a gente leva, a maior parte do tempo que a gente leva dentro do ambiente de trabalho. E a partir disso, sim, ser feliz na vida, ser feliz, enfim, nos negócios, porque na realidade o que a gente quer dessa vida é se sentir bem e acordar todos os dias com aquele brilho nos olhos, não é mesmo? Eu passei por isso, a minha história traz toda uma realidade de busca pelo propósito, e se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa minha história, que eu sem dúvida fui bem sucedida, porque hoje eu trabalho com o que eu amo, entre lá no meu canal do YouTube, Cristina Dantas Oficial, e se inscreva, não só para ver minhas histórias, mas também para ver um pouquinho desses vídeos que a gente tem trazido todas as semanas, já faz mais ou menos uns 40 dias que a gente iniciou. Enfim, hoje a gente vai trazer um pouquinho mais do detalhamento sobre essa questão de prioridades e gestão do tempo. E às vezes a gente vem se perguntar, mas afinal de contas, por que eu preciso olhar isso e o que isso de fato interfere nos meus resultados? Muito. Na verdade, muitas vezes a gente não alcança aquilo que a gente quer por falta de tempo. Quem nunca parou para pensar que falta tempo dentro da agenda do dia a dia? Quem nunca parou para sentir que chegou em casa e que faltavam coisas, faltavam tarefas a cumprir? Eu voltei para casa com a sensação enfim, de não cumprimento daquilo que eu pretendia fazer no início do dia, mas o que acontece? O dia seguinte chega e a gente continua fazendo as mesmas coisas com o mesmo processo. O que acontece? A gente chega no dia seguinte e não necessariamente a gente começa a fazer esse movimento diferente. Ou seja, é importante parar, pensar e avaliar isso. Por quê? Porque de fato, se vocês não pararem para pensar e refletir aonde vocês estão desperdiçando esse tempo, como consequência, vocês sem dúvida não vão conseguir chegar a lugar nenhum. Porque sem tempo a gente não atinge resultado, muito menos propósito de vida, que é algo sim, que exige tempo e reflexão sobre isso. Quantas vezes vocês pensaram que gerir o tempo é uma coisa simplesmente para as pessoas muito organizadas, aquelas pessoas que de fato são extremamente sistemáticas? Não, não é isso. Existem sim ferramentas, existem formas muito mais interessantes e simples do que você imagina, que você pode sim começar a organizar o seu dia a dia, as suas tarefas e a sua agenda, para que de fato você tenha esse bem-estar e que, como consequência, você entenda que sobrou tempo. Que, na verdade, a minha vida agora, ela está acontecendo de forma mais fluida. Muito bem. E por que eu acho que isso é importante desse tema? Por que a gente hoje está discutindo isso? Porque dentro da nossa estratégia de achar o propósito de vida, eu convido vocês a revisar a rotina de vocês no dia a dia. De vocês pararem para olhar como de fato vocês têm gerido a agenda de vocês, têm gerido as tarefas que vocês têm que fazer e se vocês não poderiam mudar alguma coisa para que pudesse ter um resultado um pouco melhor. Quando falamos de propósito de vida, a gente fala dessa questão de olhar o tempo a nosso favor. Muitas vezes a gente usa o tempo que sobra e não o nosso tempo VIP. Então, vou dar um exemplo para vocês. O que é o tempo de sobra?
Então, eu entendo que eu tenho algo muito importante para fazer, que no meu ponto de vista é algo urgente, mas eu começo e me organizo e quando eu chego 10 horas da noite, eu paro ali e resolvo pensar sobre aquilo às 10 da noite. Qual é o estado que eu estou às 10 horas da noite? Eu estou cansada, eu estou com a minha energia terminando e provavelmente às 10 horas da noite aquilo que eu vou organizar, pensar, planejar, ele não vai funcionar. Então a primeira dica que eu dou para vocês é, quando vocês quiserem fazer essa organização, esse planejamento da sua semana, da sua rotina, faça isso no seu tempo VIP. Num tempo em que você de fato esteja bem, que você esteja tranquilo, descansado, para que você consiga fazer a sua cabeça funcionar e as coisas acontecerem. Caso contrário, provavelmente a sua combinação que vai ser feita vai ser algo que não vai funcionar. Então, de novo, dica: fazer o planejamento da semana, da rotina da gestão do tempo dentro do teu tempo filé mignon, que é aquele tempo em que você está no seu máximo, que você vai poder entregar mais. Pois então, hoje à noite eu resolvi trazer para vocês uma ferramenta muito importante, que é uma ferramenta que se chama os quadrantes, do Stephen Covey. E por que trazer essa ferramenta? Porque eu entendi que, falando de gestão do tempo, mais do que nunca, precisamos olhar a como fazer a gestão do tempo, porque é muito bonito, né? A gente dizer, preciso melhorar minhas prioridades, fazer uma gestão do tempo, organizar isso e aquilo, mas de fato, olhar para isso e perceber que eu não sei como iniciar, eu não sei aonde chegar com isso. Então, a ideia hoje é trazer para vocês essa ferramenta prática para que, a partir do nosso bate-papo, vocês possam começar a planejar a vida de vocês de forma diferente. Por quê? Porque simplesmente sem parar e sem fazer essa análise, a gente não consegue mudar o nosso comportamento. E aquele desejo que a gente tem, que a nossa vida seja diferente, que a gente tenha resultados melhores, ele não vai acontecer. Porque eu preciso conseguir organizar o meu dia a dia para ter melhores resultados. Pois então, qual é o processo? Como é que eu vou fazer esse processo? É algo que eu consigo fazer sozinha ou é algo que eu preciso de alguém? A boa notícia é que a gestão do tempo é algo que você não só precisa fazer sozinho, mas você deve fazer sozinho. Por quê? Porque ninguém mais sabe gerir o próprio tempo que não vocês mesmos. Tá? Então, o primeiro ponto importante é esse. E como fazer isso? Quais são os passos que eu vou utilizar para que eu de fato consiga atingir isso? O primeiro passo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o mapeamento das tarefas e da agenda e da rotina. O que é o mapeamento? Eu preciso fazer uma catarse, colocar tudo para fora e colocar de fato num papel, ou num iPad, num tablet, enfim, na ferramenta que você tem como ferramenta de apoio, tudo aquilo que eu faço. Tá? A, B, C, D, E, tudo. Ah, tá, Cristina, eu tenho que separar as coisas profissionais e pessoais? Não. Não, porque na verdade o seu dia, ele tem que caber as coisas pessoais e as coisas profissionais. Então, se eu separo ali, depois o que vai acontecer? O pessoal entra junto e aí acaba com tudo. Ah, tá, mas se eu fizer uma programação e eu tiver alguma emergência, algo que aconteceu ali que de fato me atrapalhou, eu jogo tudo fora? Não, eu começo a fazer um mapeamento, vejo o que eu tenho que fazer e eu preciso ter uma certa flexibilidade. Pouca flexibilidade é inviável, muita flexibilidade é um risco. Então eu vou lá, vou mapear todas as tarefas, tudo o que eu preciso fazer, coisas pessoais e coisas profissionais e vou colocar tudo dentro da mesma agenda, da mesma rotina. Perfeito, aconteceu alguma coisa, a gente vai remanejar. Mas a gente não vai jogar todo o nosso planejamento no lixo, senão não vai funcionar. E esse planejamento ele tem que agradar a quem? Sem dúvida, se você trabalha dentro de uma organização e deve, entregar resultados ou planilhas ou projetos, é importante entender da empresa o que é importante para eles. Muitas vezes a gente acaba entregando resultados para a empresa, entregando projetos e planilhas e, enfim, resumos de coisas que não é tão importante quanto aquilo que a empresa precisa. Então, é óbvio que aqui a gente está falando de um trabalho pessoal, mas se você trabalha dentro de um negócio, é importante também entender o que é importante para o lado de lá, para que a gente tenha
um planejamento e uma gestão do tempo e prioridades que te traga, de fato, o resultado que você quer. Perfeito! Falando agora um pouquinho sobre a ferramenta dos quadrantes do Stephen Covey, tá? O que é as ferramentas do quadrante? Eu tava testando aqui um pouquinho antes, acho que vai ficar um pouquinho pequeno para vocês, mas eu vou mostrar como é que funciona. E sem dúvida, provavelmente tiveram pessoas que já viram essa ferramenta com outros nomes, com adaptações, e pessoas que conhecem essa ferramenta um pouquinho diferente do que ela é. Não tem problema. O importante é a gente conseguir colocar aquilo que a gente quer desenhar para que as outras pessoas consigam enxergar que você, de fato, conseguiu melhorar a sua gestão do tempo, mas mais do que as outras enxergarem, porque isso é uma forma de venda pessoal, para que você enxergue uma melhoria do seu tempo e que isso te dê espaço para pensar qual é o seu propósito de vida. Eu preciso gerar tempo para isso. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, ele fica espelhado aqui, eu não descobri como não espelhar, tá? Então, eu tenho aqui um quadrante em que eu tenho importante e urgente, importante e não urgente. Deixa eu ver qual é a luz que fica melhor. Depois eu tenho não importante e urgente, não importante e não urgente, tá? Eu vou tentar aproximar um pouquinho para vocês verem. Tá vendo? Importante, urgente, não importante e aqui embaixo. Então, nesse primeiro quadrante, eu vou ler para vocês se ficou difícil aqui. O que é algo que é importante e urgente? A luz está atrapalhando, coloca mais para longe. Vamos ver se eu consigo mudar a luz e vocês conseguem. Não, agora ficou em branco. Ficou melhor? Vocês estão conseguindo ver? Tá vendo? Tá, eu vou ler para vocês aqui. O que está escrito aqui? O que é importante e urgente? Acrescentam valor e resultados são de resolução imediata. Então, o que é importante e urgente são coisas que acrescentam valor, são rápidas de fazer e eu vou fazer e eu resolvi, tá? Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou escrever dentro desse quadrante quais são essas coisas na hora que eu for planejar a minha semana. Então, essa primeiro quadrante aqui, o que é importante e o que é urgente. Depois eu tenho o que é importante, mas não é urgente. Importante, mas não é urgente. Não são de resolução imediata, mas acrescentam valores e resultados. Ou seja, esse aqui é urgente, eu vou ter que fazer quando? Agora. Esse aqui não é urgente. Quando é que eu vou ter que fazer? Um pouquinho depois. Por quê? Porque esse aqui é o essencial, o importante e urgente. Esse aqui não é urgente, mas é importante. E aí, quando a gente chega aqui embaixo, a gente tem não importantes e urgentes, tá vendo? Que são de resolução imediata, mas não acrescentam valor. Então, isso aqui eu consigo resolver rápido, mas não me acrescenta valor. Eu vou focar nisso, que não me acrescenta valor? Ou eu vou focar naquilo que me acrescenta valor? Vou focar naquilo que me acrescenta valor. E aqui, nem acrescenta o valor, nem são de aplicação imediata. Não acrescenta e não são de aplicação. Ou seja, se isso não me acrescenta e não são de aplicação imediata, fora! Eu vou tirar dali, eu vou eliminar. Por quê? Porque, de fato, ele não vai me ajudar para que eu consiga fazer uma melhor gestão do meu tempo. Você vai me perguntar, Cristina, mas aí eu tenho que pegar isso aqui toda semana e fazer? Na verdade, quando a gente começa a trabalhar de uma forma diferente, a gente acaba tendo que usar isso de uma forma um pouco mais metódica. À medida que a gente vai caminhando, vocês podem, por exemplo, em vez de usar um quadrante, fazer uma lista num caderno, num papel, onde vocês colocam tudo e colocam um número aqui. Isso aqui é número 1, isso é 2, isso é 3, isso é 4. Então faz uma lista no papel, coloca na frente de cada tarefa 1, 2, 3 e 4, depois reorganiza o que é 1, o que é 2, o que é 3, o que é 4. Vai lá, pega a agenda e olha na agenda e vê, primeiro, o que é número 1, eu tô tendo prioridade, tô dando prioridade para isso ou não? E o que é 2? Sabe o que acontece? E que eu vejo muito com os meus clientes, que a gente se enche de coisa aqui nesse quadrante 4. Elas são coisas que não acrescentam nada
e não são de aplicação imediata, ou seja, é uma coisa que você poderia fazer depois. Mas sabe aquilo da gente acabar filtrando aquilo que a gente gosta de fazer? Quem nunca acabou fazendo aquilo que gosta de fazer antes e não necessariamente aquilo que precisa ser feito? Depois fica no nosso drive interno, vira rotina. Exatamente. Só que aí se a gente não para refletir, isso vai no automático. E quando vai no automático, foi embora. Porque a gente não para fazer essa análise. Porque essa análise não funciona. Certo? Então, de novo, eu preciso entender o que é importante e o que é urgente. E o que foi importante e urgente, eu preciso fazer hoje. Eu não posso deixar para amanhã e nem para semana que vem. A pergunta é, vocês que estão ouvindo aí, não precisa ser exatamente o quadrante, mas você faz algum tipo de reflexão ou simplesmente vocês fazem uma lista de supermercado como se tivesse tudo faltando? Sabe aquela história do tudo faltando? Porque a gente vai pro supermercado e a gente simplesmente compra tudo que tá faltando. A pergunta é, se eu tô com um dinheiro um pouquinho mais reduzido, você já faz uma análise de prioridades? Por quê? Com o dinheiro um pouquinho mais apertado, eu vou perguntar o que eu preciso fazer agora. Porque eu vou esperar o meu salário entrar ou aquele dinheirinho entrar para gastar mais. Quando a gente não tem algo nos apertando, a gente vai e faz de qualquer jeito. Perfeito? Então, acho que assim, ficou claro para vocês? Dúvidas? Muito bem. Aqui a gente está falando dos quadrantes de Stephen Covey. E o que fica em cada pedacinho desse? Porque tem algumas coisas que eu preciso reservar mais tempo, outras coisas que eu preciso reservar um tempo médio e outras que eu preciso reservar menos tempo, tá? Então a pergunta é, eu estou procrastinando, postergando coisas importantes? Não sei, tá, mas preciso parar e pensar. Ai, Cristina, mas eu não tenho paciência para isso. Faça uma semana, 2 semanas, eu te garanto que depois de um tempinho, esse processo vai vir no automático. E aí eu vou trazer para vocês um outro quadrante que vai ajudar muito vocês. Porque, de fato, vocês vão ver que isso é muito mais simples do que você imagina. Obrigada, Lu. Sim, a comparação. Porque não é isso. O supermercado é perfeito, né? Aí a gente tem aqui, e tem algumas coisas que eu mesma escrevi, tá? Então, a gente tem aqui o importante e urgente. O que é importante e urgente? Qual que é a palavra que eu escrevi aqui? Importante e urgente eu vou fazer agora. É importante e é urgente. Então, ou seja, já vi aquilo, já analisei, vou lá e faço, certo? Depois eu vou ter tá vendo? Aqui é importante e urgente. Aqui é importante, mas não é urgente. Olha para isso. Esse aqui são 20% das coisas. Ou seja, a gente tem o nosso dia a dia, 20% do que a gente vai fazer aqui. 20, não 90. 60% a gente vai fazer aqui. Aquela história de que tudo é urgente é errado. Muitas coisas são importantes. Poucas coisas são urgentes. O que são urgentes, 20%, faça agora. E os 60% que são importantes, mas não são urgentes, agende. Trazendo o outro quadrante. Não são de resolução imediata. Não são. E não vão acrescentar resultado. Então, põe pra frente. Não tô dizendo 2 semanas, 3 semanas. Eu tô dizendo que não precisa fazer hoje, porque o nosso dia tem 24 horas, mas a gente precisa dormir, cuidar dos filhos e fazer outras coisas, certo? Então não dá pra contar com 24 horas trabalhando. Depois a gente tem aqui atrás o não importante e urgente. Ele não é importante, tá? Mas é urgente. Mas se ele não é importante, o que eu vou fazer? Delegue. Passe para alguém. Filtre isso, manda para outra pessoa fazer. E aí vem aquele problema que é repetitivo com meus clientes, que é o controlador. Será que se eu passar para outra pessoa, ela vai fazer tão bem quanto eu? Será que se eu passar para ele, ele vai fazer a planilha com aqueles pontinhos que eu acho importante? A pergunta é, quando a gente delega, mas a gente precisa confiar. Confiança é algo que a gente adquire aos poucos. Confiança não é algo que a gente adquire de uma hora para outra.
Então você tem sim que delegar, mandar isso para frente para acontecer, para fluir, ser um pouco mais flexível para que você possa se liberar, porque ninguém vai ter tempo do mundo para fazer tudo. Então, no momento que você quer se dedicar a algo que é importante para você, como seu propósito de vida, você precisa ter tempo para isso. Se você não delegar, essa caixinha não vai abrir, ela vai estar sempre cheia, e se ela estiver cheia, a gente vai conseguir chegar lá, certo? E o último é 5%, gente. É o quê? Elimine, mande embora, deleta, suma com aquilo. Por que eu tô falando isso? Não é importante e não é urgente. E se não é importante e não é urgente, tem que ir embora. Tem que sair do seu cenário, certo? Revisando aqui, coisas da minha rotina que são importantes e urgentes tem que ser 20% da nossa rotina. 20% das tarefas que eu tenho tem que estar aqui. 60% eu vou agendar. Elas são importantes, mas não precisam ser feitas hoje. 15% eu vou delegar. Eu preciso achar dentro da rotina aquilo que eu vou delegar. Nem que seja, né, levar a toalha no banheiro pelo filho. Mas eu vou ter que delegar. E 5% eu vou ter que eliminar. Esse quadrante vai te mostrar, de fato, como você faz isso. E, de novo, é uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e depois o processo flui e ele acontece de uma forma muito mais saudável, tá? E aí, eu tenho o terceiro passo. Repetindo, o primeiro passo é o quê? Eu preciso mapear, colocar todas as tarefas ali e enxergar o todo. Perfeito. Depois de enxergar o todo, eu preciso olhar os quadrantes e começar a classificar, fazer uma análise de prioridade. Olhar o que é urgente, o que é importante, o que é urgente, o que é importante, o que eu elimino, o que eu delego, o que eu faço agora e o que eu faço um pouquinho depois. E agora vem a terceira etapa. E eu anotei aqui uns passos para que te ajude a focar. O que você vai fazer para se focar nos resultados? Então, eu vou ler aqui para vocês. Primeiro ponto, o que eu faço para me manter focado no resultado? Evite interrupções. Número 1. Ai, sabe, evite interrupções tem muito a ver com aquela linha, sabe, de dizer não, tá? Saber dizer não. Se pode ser feito semanalmente? Lu, boa pergunta. Eu sugiro que a gente estabeleça um dia na semana, por exemplo, toda segunda, todo domingo, e faça essa reflexão. Isso não dá para ser feito todos os dias e nem revisitado seguidamente. Então, uma vez por semana, a gente fecha aquele horário, põe todas as tarefas, põe aquilo. Entrou alguma coisa, eu faço pequenos ajustes. E outra, inclusive tem um vídeo lá no canal do YouTube que se chama de tarefas e agenda, que fala sobre a gente precisa marcar dia e hora. E se a gente tem algum problema e precisa desmarcar o dia e hora, a gente tem que remarcar naquele mesmo dia. A gente não pode esperar o dia e hora da semana seguinte, senão a gente não faz. Tá? Então, sim, tem que ter dia e hora e, de preferência, o mesmo dia e hora semanalmente. Voltando aqui, terceiro passo, como é que eu faço para me focar nos resultados? Eu evito interrupções. Número 2, eu estipulo períodos de tempo para concretizar as tarefas e informo que eu não quero ser incomodado. E aí vem toda a história do dizer não de novo. Eu preciso olhar para isso e eu preciso saber dizer não e dizer, gente, estou fazendo isso, fulano, estou fazendo aquilo e vou terminar. A gente acaba abrindo mão muito do nosso tempo pelo outro. E aí a gente fica achando que o outro está valorizando e que aquilo vai nos levar além. Não, isso não vai nos levar além, muito pelo contrário. A gente vai ser cobrado por aquilo que a gente não fez. Então, priorize-se e faça aquilo e que de fato dentro da sua tabela de gestão do tempo que eu mostrei, seja urgente e seja importante. Não coloque o outro antes. Isso não vai funcionar, tá? De novo, aprender a delegar as tarefas que não lhe trazem valor e nem tantos resultados. Não estou dizendo, de novo, para delegar tarefas que são importantes e que você precisa fazer. Mas a pergunta é, será que tudo que eu estou fazendo são coisas que eu mesma tenho que fazer ou não? Boa pergunta. Ou será que eu tô absorvendo coisas que não são minhas? Às vezes porque eu gosto de fazer aquilo, às vezes porque eu tenho receio que outras pessoas façam, tá?
Esse aprender a dizer não, ele pode ser de forma pacífica. A gente não precisa tratar mal, ser uma pessoa grossa e nem fazer isso de uma forma qualquer. Mas aprenda a dizer não de forma pacífica. Saiba dizer não de uma forma que as pessoas respeitem o teu tempo. Quando alguém te interrompe, devolva a pergunta, tá? E traz a pessoa para refletir, porque tem pessoas que elas são acostumadas a, de fato, questionar tudo e muito pouco independentes. Então a gente precisa desenvolver, principalmente na equipe, pessoas independentes com mais autonomia, que elas possam fazer as coisas por elas mesmas. Então, muitas vezes quando a gente responde, não só a gente atrapalha a nossa gestão do tempo, mas a gente também acaba atrapalhando o desenvolvimento do outro. Concordo? Avalie, de novo, se a interrupção do seu trabalho é importante e é do seu interesse. Se não, liberte-se. Se aquilo não te faz bem ou não vai te trazer um retorno positivo, possa ser um pouquinho egoísta, seja um pouco egoísta e pense naquilo que seja melhor para ti, porque senão você vai estar sempre ali fazendo o que é melhor pro outro e entregando do outro, e aí vai chegar o momento da cobrança, né? Onde a gente vai ser cobrado daquilo que a gente não entregou, porque, de novo, a gente não tem todo o tempo do mundo. Nosso tempo é limitado. Muito bem. Entenderam? Então, de manhã, você precisa começar a fazer diferente. Hoje, posso fazer um planejamento? Posso. Semana que vem? Talvez. Mas eu preciso começar a fazer uma reflexão sobre isso muito rapidamente. Por quê? Porque eu, de fato, estou gastando tempo em algumas coisas que não são necessárias para o meu desenvolvimento, e por isso muitas vezes eu vou me olhar e vou dizer, não tenho tempo para investir em alguma coisa importante para mim, não tenho tempo de estar com quem eu quero, não tenho tempo para pensar no meu propósito de vida. Tempo é algo que vem à medida que a gente se organiza. Todo mundo tem tempo, é só uma ótica, como eu olho isso. Muito bem. Agora eu gostaria de trazer para vocês, para quem já está me acompanhando há algumas semanas, sempre eu trago uma prova de alguém que trouxe, né, alguma coisa parecida como resultado do processo de desenvolvimento e que deu certo e que funcionou. E hoje a surpresa é que essas pessoas, as quais eu trabalhei com elas a questão de gestão do tempo e de anuários de prioridades, elas vão estar aqui, na verdade não no Instagram, mas no YouTube, amanhã às 20h30, para falar com vocês sobre esse assunto e vão mostrar um pouquinho da história delas. Mas hoje eu vou dar para vocês um pequeno, um pirulito, né? Um pequeno docinho para que vocês amanhã possam assistir toda essa história da Fabi Denis e da Clarice Machado, da doutora Clarice Machado. Tanto a Fabi quanto a doutora Clarice Machado são pessoas comuns, que nem você, que nem eu, e que buscaram, ambas queriam não só achar o propósito de vida delas, mas entender que valia a pena achar e seguir o propósito de vida delas. E o que aconteceu? Tanto com a Fabi e quanto com a doutora Clarice. Elas descobriram que no momento em que elas começaram a olhar as tarefas e olhar as coisas que elas faziam e perceber que tinha muita coisa passando sem elas verem, que tinha muito processo investindo, né, gastando o tempo delas sem resultado, que elas precisavam parar para olhar para outro caminho. A doutora Clarice, ela tinha, de fato, um olhar muito importante sobre coisas que não eram importantes e urgentes, como o que a gente falou aqui. Elas não eram importantes e urgentes, não eram, elas precisam ser eliminadas, mas a doutora Clarice ficava olhando aquilo e muitas vezes ela se questionava, será que de fato eu estou fazendo algo que me faz feliz? Mas não era a dúvida, porque ela é apaixonada pelo que ela faz, mas era porque ela absorvia temas e tarefas e coisas que não faziam parte do que ela queria para a vida dela, tá? E a Fabi, que fez uma transição de carreira, o que aconteceu com a Fabi? Ela simplesmente, quando saiu do projeto de ser executiva para ser empreendedora,
né? E quando a gente é executiva, a gente acaba entrando dentro de um modelo da empresa, né? A empresa acaba gerindo o teu horário, o que você faz, como você faz, de que forma você faz. No momento que você passa para empreender, e querendo ou não, as pessoas da área médica, elas são um pouco empreendedoras, né? Porque elas trabalham ali muito na própria clínica, no próprio negócio, e ela passou a ter que olhar tudo e não tinha ninguém para gerenciar a agenda dela, ela tomou um susto. Ela começou a ver que, primeiro, que ela tinha muito mais tempo do que ela tinha antes, porque ela ladou na 100% do tempo dela, mas por outro lado, que se ela não organizasse aquilo e fizesse uma análise de prioridades, ela não ia para lugar nenhum. Então o que a Fábio se deu conta é que ela precisava, sim, parar, olhar, classificar o que era importante ou não para conseguir fazer as coisas. Porque no caso do empreendedor, se alguém que está ouvindo aí é empreendedor, é você por você mesmo. Ou seja, se você mesmo não para ali e faz essa análise, não existe nenhuma empresa e nem ninguém que vai de fato te posicionar e te mostrar para onde tem que ir. Então você precisa sim parar, pensar, analisar, eliminar algumas coisas, priorizar outras, colocar algumas coisas na frente para que as coisas comecem a acontecer. Então, ambas, doutora Clarice Machado e a Fábio Denis, foram duas pessoas comuns, que nem você, que nem eu, que simplesmente se deram conta que para sentir aquela satisfação no trabalho e aquela realização pessoal e profissional, elas precisavam parar para olhar um pouco a forma que elas estavam conduzindo a vida delas em relação a tempo e em relação, né, às tarefas do dia a dia. E que muitas vezes a nossa insatisfação vem da forma como a gente traz essas coisas e não necessariamente daquilo que a gente tem. E a gente desloca as coisas. Perfeito? De novo, quer entender um pouquinho mais sobre as duas? Amanhã, às 20h30, eu vou estar no meu canal do YouTube conversando com elas e elas vão te contar pessoalmente sobre a vivência delas e como, de alguma forma, elas mudaram a vida delas no momento que elas começaram a olhar para a questão da gestão do tempo e da análise de prioridades. Muito bem, resumindo, como é que a gente faz esse processo? Hoje eu trouxe a ferramenta dos quadrantes do Stephen Covey. Falamos em 3 etapas para que a gente possa, de fato, chegar onde a gente vai chegar. Precisamos, então, para quem chegou agora ou chegou um pouquinho depois, pode olhar aqui, porque o vídeo vai estar completo aqui no meu canal do Instagram, mas uma passadinha para vocês. Mapear as tarefas da semana, escolher, né, falar o que até a Luciana me deu uma dica, escolher um dia da semana para planejar a semana, mapear as tarefas da semana, fazer uma análise de prioridades que pode usar os quadrantes aqui que eu vou divulgar para vocês amanhã, tá? Para vocês terem isso na página. Depois que fizerem essa análise de prioridades, reforçar. Reforço, foco no resultado. Então, assim, não vou ouvir as pessoas, não vou aprender a dizer não, vou interromper aquilo que não é para ser feito, eu vou delegar, ou seja, manter aquilo e fazer com que aquilo fique mais firme e que a gente não fique tão flexível e que daqui a pouco, na hora que a gente menos espera, a gente é pego e levado pelo furacão. Acredito que eu tenha trazido alguma coisa prática. Espero que vocês possam aplicar um pouquinho dessa ferramenta. Existem várias outras que durante essas próximas semanas que eu estarei aqui com vocês eu vou trazer. Eu sugiro a vocês que comecem, mesmo que na primeira semana as coisas não deem certo, na segunda semana a gestão de prioridades acaba acontecendo de uma forma mais fluida e eu te garanto que não precisa mais do que um mês para que isso se torne um hábito. Eu não sei se vocês já leram, mas existe um padrão de que a mudança de hábito acontece a cada 21 dias. Então, assim, quem sabe a gente tenta, você aí, tenta por 21 dias trabalhar com o quadrante do Stephen Covey, pensar na prioridade, pensar no que você elimina, no que você mantém, no que você delega e no que você traz como prioridade. Então, pense um pouquinho sobre isso, tente ajustar o seu calendário, a sua agenda, as suas tarefas, de acordo com o método e espere isso vir, porque os resultados virão. E na hora que os resultados virão, isso aí vai ficar mais sustentável e provavelmente você não vai querer mais levar a sua vida e as coisas de qualquer jeito.
Você vai sentir necessidade de ter essa organização. E outra, o quadrante vai sumir e isso vai ter se tornado um hábito e isso vai fluir. Eu garanto. Enfim, se você gostou, compartilhe com seus amigos. Ao finalizar aqui a live, a gente vai ter o link ali no Instagram. Participe também das lives e dos vídeos lá no meu canal do YouTube, Cristina Dantas Oficial. Todos os canais são todos Cristina Dantas Oficial para facilitar o contato. E se você tiver alguma sugestão, precisar de alguma ajuda, de algum apoio, pode me mandar mensagem via direct. Eu vou adorar ajudar. Se precisar de algum material a mais sobre isso, também tem muitas coisas guardadas no computador que a gente acaba encaminhando mais para os clientes, mas sem problemas nenhum. E eu fico muito feliz com a participação de todos. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas espero ter deixado para vocês uma boa ferramenta para que vocês comecem a desenhar as semanas de vocês de uma forma diferente, mais produtiva e com retorno sobre o investimento de tempo de vocês, que dê mais prazer e que vocês nunca esqueçam que tempo a gente tem. O que a gente precisa é organizar o tempo e priorizar aquilo que é importante para cada um de vocês. Muito obrigada e boa noite!